Pode sentar um pouquinho. Já estamos chegando ao fim do ano litúrgico. Em breve teremos já o último domingo depois de Pentecostes e já iniciaremos o novo ano. E a igreja nos chama a refletir um pouco hoje a respeito da nossa realidade como filhos da igreja. Igreja como um rebanho do qual Jesus é pastor, como uma rede lançada ao mar, que colhe toda espécie de peixes, também como um campo onde o Senhor semeou o trigo e o inimigo semeou o joio. E é dentro desse contexto que hoje a igreja nos coloca as leituras para meditação. Primeiro São Paulo, na Epístola do Cativeiro, fala aos Filipenses, e depois os dois milagres que ouvimos, da cura da mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos e a ressurreição da filha de Jairo, a menina novinha, em casa tinha acabado de falecer. Vejamos o primeiro ponto, tratando da epístola. São Paulo chama atenção para os filipenses e fala chorando para que não desse atenção, tivesse cuidado com aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Dentro do campo da igreja há santos e pecadores. Na verdade, nós fomos todos santificados pelo batismo e pelos sacramentos, e o pecado entra na nossa história para nos estorvar como uma pedra de tropeço para nós. O problema é que muitas vezes nós nos deixamos levar pelo pecado e nos tornamos não só inimigos de Deus, como também nós damos mau exemplo para os nossos irmãos. E São Paulo então começa chamando a atenção deles: tornai-vos meus imitadores e observai aqueles que agem como nós. A igreja tem muitos santos para serem nossos exemplos. A igreja até canoniza alguns deles, que nos mostram que suas virtudes vividas em grau heróico nos provam que é possível para nós sermos santos. Todos têm como exemplo o próprio Cristo, e é São Paulo que nos fala disso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, tende vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, que, sendo Deus, tomou uma forma de servo e fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ser imitador de Cristo é configurar-se a Ele na humildade, na obediência, até a cruz. Por isso Deus o exaltou, completa São Paulo: mas sede meus imitadores. Sede imitadores de Cristo, imitadores dos santos. Mas como são esses falsos cristãos que estão no nosso meio? Primeiro, defendem doutrinas falsas, abusam da liberdade que Deus deu, arrastam numa vida cheia de vícios, fazem as pazes com o pecado e muitas vezes se ufanam deles, deixam de se levar pela vida sensual e têm, diz São Paulo, por Deus o próprio ventre. Gloriam-se daquelas coisas de que deveriam se envergonhar, e por isso são inimigos da cruz de Cristo. Muitos se dizem católicos, mas vivem como pagãos. E nós corremos esse risco também, se nos deixamos levar por falsas doutrinas ou falsas ideias, ou se nós nos deixamos levar pelos nossos vícios. Todo cristão deve ser um soldado. A crisma, o sacramento da crisma, nos tornou soldados de Cristo. E como soldados nós temos que lutar. Lutamos contra o demônio que nos tenta, que nos perturba, que tem ódio de nós, que tem inveja de nós.
Lutamos contra o mundo que nos envolve de tal forma que, se nós nos deixarmos levar por ele, nós nos tornamos inimigos de Cristo. Lutamos também contra a nossa própria carne, ferida pelo pecado. E lutemos. Nunca desistamos da luta. Sejamos verdadeiros cristãos. São Paulo diz na epístola de hoje: conversatio vestra in celis est. A nossa conversação está nos céus, traduzindo assim ao pé da letra. Ou somos cidadãos do céu, como se costuma traduzir. Somos chamados a viver na graça e na verdadeira alegria. Somos chamados à santidade. E Santo Agostinho nos diz que a natureza ferida pelo pecado gera cidadãos da cidade terrena, mas a graça que liberta do pecado, ela gera cidadãos para a cidade celeste. Nós fomos libertos do pecado pela graça que recebemos no batismo, e se caímos, essa libertação vai continuando nos sacramentos, sobretudo no sacramento da penitência, e essa graça vai sendo renovada a cada sacramento, podemos dizer, a cada momento de encontro, de amizade com Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Por isso devemos viver na esperança da transfiguração dos nossos corpos, diz São Paulo. Esperamos que Cristo venha e nos transfigure. Então é preciso que este corpo mortal, essa carne ferida pelo pecado, ela se revista da transfiguração, ou seja, transfigurada, ela se revista da imortalidade. Isso Cristo fará. Por isso nós temos que lutar contra o demônio, contra o mundo e contra a carne. Usamos a arma da vigilância, da oração e dos sacramentos. A vigilância para não nos expormos às ocasiões de pecado. Vigilância até para a nossa imaginação, vigilância para nós mesmos diante das nossas atitudes interiores, além da vigilância que devemos ter para nos colocarmos em situações em que a derrota será certa. Oração que nos alimenta nesta amizade com Deus. E por fim, os sacramentos, que são sinais sensíveis e claros da graça de Deus. Sejamos santos. Se não somos santos, não há nem razão de viver, porque fomos criados para isso. O Evangelho nos mostra aí um primeiro caminho para chegarmos a essa perfeição e essa santidade. Mas muitas vezes não seguimos esse caminho. Os dois milagres unidos, a cura daquela mulher que sofria de fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo, tem como chave de compreensão espiritual a fé. A fé que toca. Santo Agostinho nos diz que a fé é ter as mãos para tocar, ainda que os olhos não vejam. Então eu vejo pela luz da fé. Eu creio com os olhos da fé. Toco em Jesus com os olhos da fé. A fé que deve ser, em primeiro lugar, humilde. E aí a fé é sempre uma resposta nossa ao Deus que se revela e que vem a nós, que nos procura. A fé humilde que nos aproxima de Jesus, que nos leva a seu encontro. Quanto mais humildes te fizeres, diz o mesmo Santo Agostinho, tanto mais Deus se volta para ti. Deus não resiste um coração humilde. Quando nós nos abaixamos, reconhecemos nossa pequenez, de que não somos nada,
Deus não resiste e se volta para nós. Deus, diz o profeta rei Davi, Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Ele se volta para nós. E aquela mulher, diz São João Crisóstomo, não foi o toque no manto que produziu o milagre, mas foi a fé que brotou do coração como resposta ao poder de Cristo. Então é preciso ter humildade. Essa é a primeira condição para nos configurarmos a nosso Senhor. E humilde, humilhou-se a si mesmo. Como disse no início, fez-se obediente até a morte. Mas essa fé deve ser também perseverante. Aquela mulher vai no meio da multidão, com coragem, mas perseverando. Imagina a multidão que ia envolvendo Jesus e ela, se ao menos eu tocar na orla da roupa dele, eu serei curada. E passa por um, passa por outro, muito envergonhada por causa da sua doença, estava sangrando, e o sangue tornava legalmente a pessoa impura, e ela, mas mesmo assim com coragem, vai driblando os obstáculos e chega lá. O mundo nos apresenta muitos obstáculos para a nossa fé. O mundo nos apresenta muitas barreiras para vivermos com o nosso Senhor. O mundo nos condiciona a pensamentos e atitudes e a comportamentos que nos afastam de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado e perseverar, mesmo diante de um mundo pagão em que nós vivemos, de uma sociedade que já foi católica outrora e que abandonou a Deus, de uma sociedade que não valoriza mais a vida humana, não valoriza mais a família, não valoriza a pureza, não valoriza a modéstia, de uma sociedade que não valoriza mais a própria fé como entrega a Deus, uma sociedade que valoriza mais o prazer, que vale mais o poder a todo preço, que valoriza mais o dinheiro como seu Deus. E é nessa sociedade corrompida que nós vivemos, e muitas vezes essa corrupção entra até no nosso meio, esta sede desordenada de prazer, de poder e de dinheiro. E nós temos que driblar tudo isto para servir a Deus. É preciso ter uma fé perseverante e não nos deixarmos levar pelo mundo ou pela opinião das pessoas. Temos que ter consciência clara do que é servir a Deus e a igreja, porque se formos seguir a opinião dos outros, nunca vamos satisfazer ninguém, porque as pessoas vivem brigando o tempo todo, discutindo, cada um querendo impor sua opinião, muitas vezes buscando fundamentações que não fundamentam nada, mas só para garantir seu ponto de vista. Nós vivemos hoje, inclusive dentro da igreja, a era do livre exame, que a igreja condenou em Lutero, mas todo mundo se acha teólogo, filósofo, todo mundo, e sua palavra é a última. E o mundo está assim, não só dentro da igreja, fora também. Cada um tem seu modo de crer, de viver, e quer impor isso aos outros. E se nós não temos uma linha clara, uma fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, aquilo que a igreja sempre ensinou, e uma obediência clara à vontade de Deus expressa na igreja, nós vamos ficar perdidos, vamos para um lado e para o outro, e agora estou aqui, agora estou ali.
Por isso é importante esta fidelidade. No meio de um mundo cheio de obstáculos e cheio de confusão, é preciso termos uma linha. E esta linha é a linha da igreja. Aquilo que a igreja sempre ensinou. Sempre ensinou. E que não muda. Por isso devemos perseverar. E a perseverança acontece a cada dia. Ninguém persevera assim de uma vez. É por hoje. Hoje eu vou perseverar. E aquela mulher nos dá esse exemplo. No meio de uma multidão que se esbarrava para um lado e para o outro, ela vai. E foi muito significativo que no meio daquela multidão, quantas pessoas certamente tocaram na veste de Jesus. Mas Jesus se dirige àquela mulher e diz: tem confiança, filha, tua fé te salvou, tua fé te curou. Porque muitos tocam em Cristo, mas não tocam. Tocam só exteriormente, mas não tocam em Cristo lá dentro do coração. E esse tocar em Cristo é pela fé. E é pela fé com obras, pela fé com a caridade. Senão não toca. É com a vida que se toca em Jesus. Com a vida. Por isso João Crisóstomo chama atenção quando nós dizemos que temos fé, tocamos a Cristo com o culto, e ele usa esse termo, tocamos o corpo de Cristo com o culto, mas não olhamos aquele que a nosso lado está precisando, está necessitado, que é também Cristo, e não tocamos. Somos indiferentes aos sofrimentos dos outros. Então São João Crisóstomo, mas o Santo Padre diz: toca Cristo com o culto, e temos que fazer da melhor maneira possível, mas não podemos nos esquecer que Cristo também está ao nosso lado, precisando de nós, com o pobre. E o pobre aqui não tem só um sentido material, mas tem um sentido moral, espiritual, afetivo e também material. De modo que este tocar a Cristo com a fé deve nos levar a tocar a Cristo com as obras, para com Ele e para com o próximo, para com os irmãos. E isso a cada dia. E Cristo então nos convida a tocá-lo com humildade, como Jairo. Minha filha acaba de morrer, e ele vai lá, e Jairo confia. Imagina a confiança desse homem: minha filha morreu. E Jesus diz: tenha fé. O outro evangelista, contando esse caso, diz: tenha fé, tudo é possível aquele que crê. E Jesus pega a menina e diz: Talita cumi, levanta. Ele nos convida a tocá-lo com humildade, com perseverança, mesmo nesse mundo paganizado. Vamos perseverar, não vamos desistir, vamos em frente, mesmo que nos empurrem para um lado, empurrem para o outro, meu caminho é esse. E com confiança, crendo que Ele pode sempre nos acolher, nos curar, nos levantar e nos impulsionar a irmos para frente. É assim que Jesus age. Ele não é infiel em suas promessas. E quando Ele nos chama, Ele é fiel e nos dá os meios para atendermos a esse chamado. E Ele nos chama a todos à santidade. E Ele continua chamando. Ele não é infiel, Ele não desiste de nós. Então vamos com coragem, com ânimo, com confiança, com entrega, mas vamos também com as nossas atitudes, muitas vezes difíceis de fazer, devido ao nosso comodismo, devido aos nossos medos, devido à nossa preguiça, à nossa sédia. Vamos nos levantar e vamos. Nosso Senhor está conosco. Peçamos à Santíssima Virgem Maria
que interceda por nós, que nos impulsione, nos leve nos braços. Estamos no coração de Jesus, vamos pelo coração de Maria. Indo a Maria, vamos a Jesus. E assim, com a proteção da nossa mãe, com o seu afago e com o seu envolvimento, nós vamos vencer. Tenhamos confiança. A fé vai sempre nos curar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.